Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Jump, com o tema de hoje, alimentação e culpa. Muitas pessoas avisaram que não poderiam estar, que vão estar acompanhando a gravação. Não tem problema algum, todos são bem-vindos e sempre que a gente pode estar ao vivo, a gente soma, mas a gente sabe que muitos vão estar acompanhando depois. Então, sintam-se todos abraçados e abraçadas e abraçades. Esse tema é um tema muito universal, né? É um tema que envolve muitos padrões e que tem muitas raízes. Então, a gente vai fazer hoje um check-up nesse tema para sentir como que ele dialoga com o nosso campo sistêmico de cada presença aqui e sabendo que não existe certo ou errado. O que temos é a constatação dos padrões e a escolha do que a gente vai fazer com tudo isso. Então, meu convite agora, tenham um copo d'água por perto para essa constelação. A gente vai iniciar a constelação tomando um golinho d'água. Sentindo como que a água alimenta, como que a água alimenta o corpo. Então, para além da hidratação, esse alimento que é a água, que faz com que a gente possa fazer um restart, né? Passar uma régua e estar novamente inteiros para dar o próximo passo. Então, vamos trazer aqui as 3 leis, as leis sistêmicas que embasam esse trabalho e que faz com que a gente possa caminhar. A gente tem a lei do tempo, que é a lei da ordem, que traz para a gente os padrões que chegaram, os padrões que perpetuaram, os padrões que foram superados, os padrões que foram escolhidos para serem seguidos e os padrões que foram liberados para a gente poder seguir uma nova escolha. Então, o tempo, ele traz toda essa trajetória na nossa biografia, na história de vida de cada pessoa, que faz com que a gente tenha uma ordem, né? Uma sequência. A lei do pertencimento traz para a gente o nosso lugar. E quando a gente fala de alimentação e culpa, onde está o nosso lugar de pertencimento? Qual que é o lugar de pertencimento que a gente tem quando a gente se alimenta, quando a gente está vivendo uma compulsão alimentar ou está sentindo culpa antes, durante ou depois de ingerir um alimento, de estar diante de alguma substância que nos alimenta, né? Não necessariamente algo que vai ser saudável, né? Porque nem todo alimento é saudável, mas todo alimento, pelo próprio nome já diz, alimenta. E o equilíbrio sistêmico, que é a lei que traz para a gente as nossas escolhas, do que a gente escolhe receber, escolhe dar, escolhe não tomar para si, tomar para si. Então, essa lei, ela nos lembra que a gente tem total livre-arbítrio para escolher. E com essa escolha,
nós vamos seguindo, então, cada passo, um passo de cada vez, sempre em frente. Então, para a gente começar essa autopesquisa desse tema dentro de nós, eu convido vocês, eu nos convido, que eu aqui também me constelo enquanto a gente está se constelando, a fechar os olhos e ir lá para a nossa infância. Sentir os pais às nossas costas, o pai à direita, a mãe à esquerda. Lembrando que quem tem pais adotivos, foi criado por avós, são esses pais que a gente vai trazer aqui, mas a gente também vai trazer a consciência dos pais biológicos, que são aqueles que nos trouxeram a informação do DNA, a informação dos padrões celulares, que muitas vezes também está dentro desse tema da alimentação culpa. Então, a gente vai trazer os pais de criação e para quem foi criado pelos pais biológicos, é um único pai à direita, uma única mãe à esquerda, mas para quem teve pais de criação diferente dos pais biológicos, vai trazer ambos, sendo que os pais de criação, eles são a informação sistêmica familiar e os biológicos a informação biológica familiar. Então, ambos têm raízes no nosso campo pessoal. E olhando para essa criança, a gente vai investigar como era a sensação quando se alimentava. Como que era essa alimentação? Era sentada à mesa? Era andando? Era sentado no sofá? Era com a família toda reunida? Era cada um por si, pegando, se salvando? Como que era essa alimentação? Busque isso na sua memória, observe, veja se é possível acolher o que você encontrar, mas reconheça. Reconheça qual padrão que vem lá da infância. Veja se você pode falar em voz alta com o seu microfone fechado, para você mesma, para você mesmo escutar. Na minha infância, a alimentação se dava e diga de que forma que era. Tinha pressa, era com calma, eram todos juntos. Vai falando como se fosse um cenário que você está olhando e você está reconhecendo o que que tem nesse cenário. E se variava, coloque essa variação. Às vezes era assim, às vezes de tal forma, porém predominava tal forma. Coloque as variações, traga isso para a tua memória atual. E de acordo que você vai lembrando, observe o que que você sentia. Se você sentia pressa, se você sentia algum tipo de ansiedade, alguma angústia, se você sentia algo pelos seus pais, por exemplo, se você sentia que a tua mãe estava com pressa e isso te angustiava, ou se você sentia que existia
um atraso na alimentação, o almoço era sempre tarde, ou alguma outra característica que gerava tal tipo de sentimento. Então, reconheça a circunstância e o sentimento ligado à alimentação. A gente está fazendo primeiro esse olhar panorâmico e agora a gente vai olhar cada período do dia. Então, agora que você já olhou tudo de uma forma geral, olhe como era a alimentação matinal na sua infância. E se quiser, pode compartilhar no chat. Olhe agora como que era a alimentação no período do almoço. Como que era esse almoço na sua infância? Às vezes tem uma característica em dia de semana, outra característica no final de semana. Reconheça essas variações e reconheça como você se sentia. E reconheça agora o período da noite, como que era a alimentação noturna. Observe, observe se eram alimentos quentes, alimentos mais pastosos, tipo sopa, caldo, ou se era muito pão, se era mais fruta. Observe que tipo de alimento e observe como você se sentia se alimentando. Sempre que for observar, observe o padrão e o sentimento que isso lhe gerava. Padrão e sentimento. Verifique como que essa alimentação foi sendo trabalhada ao longo da sua adolescência
O que que você modificou por si mesma, por si mesmo, daquilo que você sentia que não era interessante, que não fazia sentido para você, e o que que foi preservado, o que que continuou na sua alimentação e no seu sistema de sensação, sentimento e culpa. Observe. Observe se tinha fome. Observe se na infância e na adolescência tinha fome. E se tiver, veja se você pode reconhecer isso com com toda a sua vulnerabilidade segura que você tem nesse momento. Veja se você tem condições de dizer para os seus pais, mãe, pai, eu sei que vocês fizeram o melhor. E agora eu sei que mesmo vocês fazendo o melhor, eu senti. E reconheça o que você sentiu, se você sentiu fome, se você sentiu ansiedade, se você sentiu pressa durante a refeição. Traga todos os seus reconhecimentos. Verifique quando você percebia exageros. Exageros desde substâncias tóxicas que mesmo criança ou adolescente, você sabia que aquilo não fazia bem para o corpo, quanto também exageros de desperdício. Verifique. Verifique se na sua infância ou na sua adolescência você presenciou exageros. Exageros de refrigerantes, exageros de açúcar, exageros de frituras, exageros de desperdício. Verifique. Verifique se o exagero também estava presente. Veja se você pode dizer: eu reconheço também a presença do exagero como padrão no nosso campo sistêmico. Exageros de álcool. Verifique. Verifique como você se sentia. Veja se isso te tocava internamente ou se isso era algo já absorvido de maneira relativa, já tinha sido relativizado por você. Verifique. E mesmo que tenha sido relativizado, verifique agora como você se sente lembrando disso. Veja se você pode dizer: quando eu entro em contato com exageros, tanto na falta quanto no excesso, eu sinto.
Tudo que nós estamos fazendo aqui são verificações para que a gente possa entender o nosso ponto de partida, que é o nosso campo pessoal, como que ele se organiza dentro de nós a partir das nossas memórias de infância, de adolescência principalmente. E agora veja como você levou isso para a sua idade de adulto, adulta, jovem, entre 18 até os seus 28 anos. Observe como que você levou para o seu dia a dia essas informações que vieram da infância, como você trabalhou isso. Reconheça o que você escolheu não colocar mais para dentro do teu corpo, que era uma escolha familiar, mas que não foi uma escolha tua. Veja se você pode dizer: eu reconheço que eu escolhi por mim, e diga o quê? Verifique também se teve alguma substância, não necessariamente alimento, mas qualquer tipo de substância que entra no corpo que você escolheu por você. Veja se você pode, nesse momento, dizer: eu também assumo que eu escolhi. E assuma para você o que que você escolheu. De repente, cigarro, alguma alguma substância que você passou a usar. Reconheça, nesse momento nós estamos num campo totalmente vulnerável e seguro. Então não existe julgamento. Aqui nós estamos cada um olhando para o seu próprio ser para se autoconhecer. Veja também se algum padrão de jejum programado, seja por religião, votos, penitência, promessas, períodos do ano, algum jejum que a família passava juntos, foi levado adiante ou não por você. E se houve esses jejuns, como você se sentia? Verifique se você tem esse padrão a ser olhado. Eu reconheço o padrão de jejum familiar em dias de, e diga quais dias que vocês faziam esse jejum, e reconheço que eu levei ou não levei adiante. E caso tenha tido padrão de jejum na sua infância, na sua adolescência, como você se sentia? Eu reconheço que quando isso acontecia, eu me sentia. E agora chegue na sua idade atual. Chegue na sua idade atual e olhe para o seu padrão alimentar atual. Observe se você está satisfeita, satisfeito, ou se
existe algum momento em que a alimentação acontece de maneira indevida, seja na escassez ou no excesso, seja faltando algo ou desmedindo, fazendo algo que deveria ter limite e que passa do limite. Verifique se na sua alimentação atual existe controle ou descontrole, ou se tem momentos de descontrole. Verifique. Veja se você pode dizer: eu reconheço na minha alimentação atual padrões de, e reconheça todos os padrões que você vê. Verifique qual é o padrão que você sente ao se alimentar por uma comida feita por você e como você se sente ao se alimentar por uma comida feita por alguém ou comprada. Veja se você pode, nesse momento, reconhecer quando eu me alimento de algo feito por mim, eu sinto. Quando eu me alimento por algo feito por outra pessoa ou comprado, eu sinto. A mesma verificação faça para alimentos que você tenha consciência de que são saudáveis e alimentos que você percebe que não são saudáveis, que você tem essa consciência. Quando eu me alimento de algo saudável, eu sinto. Quando eu me alimento de algo não saudável, eu sinto. Verifique qual é o símbolo que a comida tem na sua vida. O que para você significa comida e o que para você significa qualquer alimento. Verifique se no conceito
de comida, tem saúde ou não, tem amor ou não, tem controle ou descontrole, tem presença ou ausência. Tem autorrespeito ou autossabotagem. E agora veja um alimento que você sabe que não faz bem para o teu corpo, mas que você gosta de comer. Acesse esse alimento agora. Verifique se aí tem carência ou preenchimento. Verifique se tem limites ou descontrole. Verifique se tem fome ou só o prazer de comer. Verifique se tem uma abstinência sendo saciada ou um prazer repentino. Verifique se tem peso na consciência ou leveza. Verifique se tem culpa ou acolhimento. Veja agora quais são as situações que te fazem chegar nesse alimento, que te fazem chegar a desejar esse alimento que você sabe que não vai fazer bem para o teu corpo, mas que você deseja. Quais são as situações que te fazem chegar nele? Tome essa consciência. É a simples fome, falta de alternativa, ansiedade, distração, culpa, medo, tristeza, raiva, ousadia, rebeldia,
Verifique como que é a sensação após comer esse alimento que você escolheu, mas que você sabe que o teu corpo vai ter trabalho para digerir. Observe se existe culpa após a alimentação. Observe se você sente raiva de si. Veja se você pode dizer: agora eu sei, quando eu me alimento disso, que eu sei que não faz bem para o meu corpo, o sentimento que me leva até ele varia em... Coloque os principais sentimentos que te faz ir até ele: ansiedade, medo, raiva, compensação. Os sentimentos que eu tenho quando eu estou consumindo são prazer, distração. Traga todos os sentimentos. Culpa, se for o caso, se quando você come você já está sentindo culpa. E quais são os sentimentos que você sente após eu comer esse alimento que não me faz bem, eu sinto. E quando a gente fala alimento que não faz bem, pode ser algo em excesso, pode ser algo que realmente já é tóxico por si só, mas não necessariamente alimento tóxico, mas sim a quantidade tóxica para o corpo. Verifique se o seu corpo se sente um território de conflito com a sua mente. Verifique. Veja se você tem vontade de dizer: meu corpo, eu sinto muito. Agora eu sei que você é um território de conflito entre eu e a minha mente. Verifique se de alguma maneira o prazer, agora não só o prazer alimentar, o prazer de maneira geral, te traz um sentimento de culpa quando ele chega ou após você ter vivido. Pode ser o prazer físico, um prazer após uma atividade física, uma dança, após uma atividade sexual, após uma atividade intelectual, ter assistido um filme, maratonado uma série, ou ter realizado algum tipo de experiência que trouxe prazer, aulas. Veja se o prazer em si está ali atrelado à culpa
ou não. Verifique. Verifique se o ato de sentir prazer te traz culpa ou não. Essa verificação, ela é muito inconsciente. Então, puxe bem no seu sentir mais íntimo se existe uma pontinha de culpa quando você acessa o prazer. Seja porque a sua risada foi muito alta, seja porque alguma coisa descompensou, seja porque você, em algum nível, se sente desrespeitando a tristeza dos seus pais, a tristeza dos seus antepassados. Verifique se existe culpa quando você sente prazer. Verifique. Veja se você pode dizer, primeiramente, para os seus antepassados: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu sinto muito por todos os prazeres castrados. Eu sinto muito por todos os prazeres ausentes. Eu sinto muito por todos os prazeres julgados. Eu sinto muito por todos os prazeres punidos. Eu sinto muito por todos os prazeres negados. Eu sinto muito por qualquer vergonha que os meus antepassados sentiram por sentir prazer. Veja se agora você pode dizer para os seus antepassados: agora eu sei, quando eu me realizo, eu também realizo todos vocês. Agora eu sei que o sonho de todos meus ancestrais é a minha felicidade e a minha realização. Eu troco a minha culpa por consciência. Eu retiro meu corpo da zona de conflito entre eu e a minha mente. E eu decreto que o meu corpo é um território a ser respeitado e considerado antes de qualquer ingestão de alimentos e substâncias. Eu decreto que o meu corpo é um território a ser considerado e respeitado antes de qualquer ingestão de alimentos e substâncias. Eu escolho escutar a vontade e decisão do meu corpo antes de
colocar alguma substância para dentro. Observe quais são as lealdades invisíveis que estão ligadas ao alimento, às substâncias. Verifique se socialmente você acaba se colocando em situações que você não gostaria de viver, mas para não soar como diferente, não soar como antissocial, não soar como desagradável, você acaba aceitando. Veja se você tem condições de assumir outras alternativas para que você respeite o seu corpo e o equilíbrio entre o teu corpo e a tua mente. Verifique se em algum lugar, em alguma relação, essa frase cabe. Feche os olhos e verifique essa frase. Eu me sacrifico por você, ou eu me sacrifico por estar com vocês. Veja se o seu corpo se sacrifica, ou veja se a frase que tem aí dentro é: eu tenho soberania de escolha. Mesmo quando eu estou em grupo, eu escolho por mim. Caso você tenha percebido que você se sacrifica para estar em grupo, ou para estar ao lado de alguém, ou por alguém, em nome de alguém, veja se você pode dizer: agora eu sei que eu me sacrifiquei, mas eu escolho, a partir de agora, ter soberania sobre o que entra no meu corpo. Eu escolho pelo equilíbrio entre corpo e mente. Não é só o corpo que decide, não é só a mente que decide. Meu corpo não é mais um território de conflito. Mais uma verificação. Verifique se em algum momento você sentiu essa frase como verdadeira, de forma consciente ou inconsciente. Eu carrego a sua dor no meu corpo. Veja se faz sentido, você não precisa saber exatamente de onde. Só observe se é sim ou não. Veja se você pode dizer: agora eu sei. Meus antepassados, minhas antepassadas, eu carreguei a dor de vocês no meu corpo. Agora eu sei que eu me proibi de ser feliz porque vocês não foram. Em respeito à tristeza de vocês, eu coloquei um limite na minha felicidade.
mas agora eu sei que a realização de vocês é ver os seus descendentes livres e felizes. Eu tomo para mim toda a permissão de cuidar do meu corpo com tudo que ele realmente merece: saúde, bem-estar e acolhimento. E cada alimento que eu coloco para dentro, eu coloco com essa consciência: saúde, bem-estar e acolhimento. Eu escolho a proporção de equilíbrio de cada alimento que eu escolho ingerir. Eu escolho a proporção de equilíbrio, a medida saudável de cada alimento que eu escolho ingerir. Agora eu sei que a diferença entre o saudável e o tóxico está na medida. Eu escolho respeitar as medidas saudáveis do meu corpo. Eu coloco na água toda a focalização de ansiedade que possa chegar em mim. Eu coloco na água toda a focalização de ansiedade que possa chegar no meu campo. Eu escolho tomar água quando eu estiver sentindo ansiedade. Veja se você pode tomar um gole d'água agora. E sinta a água saciando a sua ansiedade. Sinta a água acalmando qualquer ansiedade, qualquer compulsão alimentar que exista no teu corpo. Veja se você pode dizer: eu escolho tomar água diante de qualquer compulsão que eu possa sentir. Eu escolho purificar o meu corpo com a água nos meus momentos de maior fraqueza. Agora eu posso me nutrir sem culpa. Eu tenho a minha medida e eu tenho a água como minha aliada. Eu solto o excesso e eu solto a falta. Eu preencho esse vazio com água. Eu escolho o equilíbrio. Diante de qualquer abstinência, eu escolho tomar água. Diante de qualquer raiva ou irritação,
Eu escolho tomar água. Diante de uma carência muito profunda, eu esquento a água e faço um chá. Agora eu sei como me cuidar. Meu corpo, agora sim, você não está mais no território de conflito entre eu e a minha mente. Eu não preciso mais te punir, meu corpo, para buscar o meu lugar de pertencimento. O meu lugar de pertencimento é o equilíbrio entre o meu corpo e a minha mente. O meu lugar de pertencimento é o meu equilíbrio entre meu corpo e a minha mente. E quando eu tomo água, eu nutro o meu corpo e acalmo a minha mente. Eu reconheço a água como alimento completo para preencher o meu corpo e acalmar a minha mente. Respire profundamente, tome mais um gole d'água. Sinta esse alimento que é a água. Sinta as suas células agradecendo esse líquido que sempre chega com o essencial, com aquilo que é saudável e natural. Sinta o alívio de estar colocando água ao invés daquilo que você sentiria culpa. Acesse esse alívio. Veja se você pode dizer: eu me sinto realizada, realizado, eu me sinto satisfeita, satisfeito por conseguir dominar a minha mente. Eu acesso o meu eu maduro nesse momento. E com essa maturidade, eu passo a ser exemplo para mim mesma, para mim mesmo. Olhe agora para a sua infância, para os padrões que você identificou e observe se você pode dizer: mãe, pai, eu sei que vocês deram o melhor, mesmo que não tenha sido o que eu necessitava. Eu sei que foi o que foi possível naquele momento. Eu retiro qualquer culpa que eu coloquei na direção de vocês.
Eu escolhi por mim, mãe, pai. Eu não carrego mais os padrões de forma automática. Eu já fiz as minhas escolhas. Eu já tenho meu direcionamento agora. Eu não sou mais refém dos padrões que chegaram até mim. Eu tomei para mim, nas minhas próprias mãos, a minha forma de se alimentar. Eu retiro de vocês qualquer culpa, qualquer punição, qualquer condenação que eu coloquei na direção de vocês. Eu transformo essa memória num parâmetro e sigo as minhas escolhas, a minha direção. Eu escolho ser exemplo para mim e para quem mais quiser seguir. Eu escolho assim porque eu sou livre. E assim eu trabalho diariamente para ser, crescer e expandir. Essa é a minha história, essa é a minha história, esta é a minha história. Está feito e assim é. Tomem um gole d'água. Queridas, gratidão infinita pela presença de vocês, por todas as pessoas que vão ouvir também essa gravação. Espero que tenha feito diferença na vida de vocês. E se vocês quiserem compartilhar como vocês estão se sentindo agora, é só abrir o áudio e trazer algumas palavras. Eu saio bem, né? Com consciência. É, na minha infância, sempre tivemos abundância de alimento, graças a Deus. Agora, tinha coisas que eu não gostava que era obrigada a comer. Minha mãe tem que comer, coma. E coisas que hoje em dia eu gosto. Eu não gostava de cozido, eu não gostava de batata doce com leite. Não, isso aí até hoje eu não gosto, não. Gosto de batata doce, mas com outras coisas. Mas assim, eu me libero dessa questão de comer coisa sem querer, né? Sem ter vontade. Hoje em dia, Sim, eu gosto de comer o saudável. E foi bom essa reflexão que eu fiz, aí eu lembrando de coisas, né? Mas sempre muita fartura na casa de minha mãe, graças a Deus. Mas tinha essa coisa que, mesmo que não gostasse, tinha que comer. Não podia desperdiçar, era assim. Mas foi muito bom a reflexão. Obrigada, Brisa. Gratidão. gratidão também, querida, gratidão pela sua partilha. Alguém mais? Camila aí abriu o áudio. Abre o áudio. Não está conseguindo abrir? Acho Peraí. que agora deu, né? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá. Então, na minha casa, o alimento era um lugar que eu me sentia acolhida, porque meus pais não eram
eram presentes, mas não tão afetivamente, principalmente meu pai. E aí eu lembro que a hora, assim, do alimento, eu me sentia confortável, assim, acolhida. E aí eu trago isso muito hoje para minha vida adulta. Hoje eu tenho uma alimentação, eu já mudei muitos padrões, já tive muitos episódios de compulsão, de obesidade. Hoje em dia a minha alimentação é super limpa, eu tomo muita água, eu procuro comer de forma bastante natural, bastante fruta, bastante legume, não como fritura, tudo assim que vem da terra mesmo. Eu tirei todos os embalados e tal. Só que eu tenho um alimento que eventualmente eu tenho compulsão, principalmente perto da TPM, que é o amendoim, que é muito do meu pai, que eu lembro dele comendo muito amendoim. E amendoim é uma coisa muito calórica, né? É gordura. E às vezes eu como um pote de pasta de amendoim por dia. E é quando eu tô na TPM, né? E aí eu fico muito mal, e aí eu queria acessar esse lugar, porque eu sei que é do meu pai. Mas também, quando tu falou ali da parte de prazer, eu tenho culpa em sentir prazer também, né? Às vezes. Tinha. Tinha. E aí eu acessei isso agora, então pra mim foi muito. Eu senti assim, liberando essas coisas, né? Que às vezes sozinha a gente demora bastante tempo pra conseguir acessar e liberar. Então, quero te agradecer muito. Veio num momento assim que eu tava pensando muito nesse assunto, de que forma que eu consegui liberar. E gratidão por ser tão maravilhosa. Muito obrigada. Foi muito, muito, muito maravilhosa essa sessão aqui pra mim. Que bom, Camila. Gratidão também. Muito Gratidão. grata mesmo. Alguém mais quer compartilhar? Podemos encerrar, então? Maravilha, queridas. Sempre agradeço muito quem entra ao vivo, porque se não fosse vocês ao vivo, não teria gravação, né? E a gente sabe que a gravação vai beneficiar todo mundo que escutar daqui para frente. Então, agradeço demais a presença de vocês para a gente poder firmar esse campo sistêmico e poder olhar para ele com todo carinho, porque tudo que a gente fez aqui foi juntas. Eu não faço roteiro, tá, gente? Eu não tenho roteiro de constelação. Eu realmente, assim, deixo o campo direcionar e mostrar o caminho dele. E eu também me surpreendo com tudo que aparece, aprendo muito com vocês. E eu agradeço muito por vocês terem vindo nesse jump para a gente poder fazer esse movimento juntas. Gratidão, 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 bom descanso, um abraço bem forte e até breve. Beijo no Até mais. coração. Até Tchau. mais. Tá, Tchau, tchau. Brisa, tá, turma. Gratidão.